E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Se preparem porque a história do santo do dia hoje é de um herói de verdade. Uma aventura daquelas que atravessa mais de um século. Épico mesmo. Pois é, a história de hoje tem tudo isso e mais um pouco. Muita coragem, perigo de verdade e uma fé que, não se abala por nada. Bora mergulhar de cabeça nessa jornada fantástica. 120 anos. Vocês têm noção? Imagina só viver tanto tempo. Foi exatamente essa a idade que o nosso herói de hoje alcançou. Pensa numa vida longa, cheia de desafios e com um propósito gigante. E esse super-herói da fé se chama Simeão. Ele foi, uma peça-chave para os primeiros seguidores de Jesus. Tipo um pilar mesmo, segurando tudo para a comunidade que estava só começando. Bom, então vamos lá, né? Para entender essa história. Toda grande jornada de herói começa com um chamado, uma missão super especial. E com o Simeão, claro, não foi nem um pouco diferente. Imagina só a cena, a igreja estava ali, dando os primeiríssimos passos lá em Jerusalém. Era uma época de muita fé, mas ao mesmo tempo de muito perigo. O primeiro líder deles, o Tiago, acabou sendo morto por causa da fé. E aí, a comunidade ficou tipo, e agora? Precisamos de um novo guia. E foi aí que todo mundo olhou para uma pessoa. Simeão. Então Simeão foi escolhido para ser bispo. E ser bispo naquela época, gente, era tipo o seu capitão do time, sabe? Aquele que guia, que protege todo mundo. Era continuar a missão que foi dos apóstolos, aqueles super amigos que andaram com Jesus. Era uma honra, assim, imensa, mas também colocava ele num perigo danado. Era como se ele andasse com um alvo gigante pintado nas costas. E o mais impressionante é isso aqui. Mesmo todo mundo sabendo do risco, ele foi a escolha de todo mundo, unânime. Isso mostra o tamanho da confiança que a galera tinha na coragem e na fé dele para liderar em tempos tão, mas tão difíceis. Agora, olha que legal, tem um mistério sobre quem ele era de verdade. A gente não tem, a certidão de nascimento dele, né? Mas as pistas que os antigos deixaram dizem que ele era muito próximo de Jesus. Será que ele era um dos discípulos no caminho de Emaús? Ou, quem sabe, até um primo de Jesus? É como montar um quebra-cabeça da história. Muito legal, né? E mal começou a liderança dele, o Simeão já teve que encarar o primeiro grande teste. Foi um momento de caos total, que pediu uma atitude de verdadeiro herói. Bora ver como essa aventura continua. Pensa no cenário. A cidade sagrada, o centro de tudo para eles, em ruínas. O exército romano chegou e destruiu Jerusalém. Destruiu o templo. Para a comunidade cristã, era como se o mundo deles estivesse acabando. Tinha que agir e agir rápido. E é aqui que a gente vê a liderança do Simeão brilhando. Ele não entrou em pânico, não. Com uma coragem gigante, ele guiou todo o seu povo, igualzinho um pastor que cuida das ovelhas, numa jornada super perigosa. Eles conseguiram atravessar o Rio Jordão e acharam um lugar seguro, a cidade de Petra. Ele salvou todo mundo. Que feito! O tempo passou, muitos anos se passaram. Simeão já era um senhorzinho bem idoso. Mas a maior prova de fogo dele, a sua batalha final, essa ainda estava para acontecer. Então, apareceu um novo imperador, chamado Trajano. E ele olhava para os cristãos e via eles como uma ameaça. É que a fé que eles tinham num único Deus e Rei, que era Jesus, parecia deslealdade para o Império Romano, sabe? E aí pronto. O conflito era inevitável. A missão da vida do Simeão era uma: falar da boa nova de Jesus para todo mundo. Só que a lei do imperador dizia que isso era um crime, chamado proselitismo. É como se o imperador falasse, é proibido convidar a gente para o seu time, tá? Todo mundo tem que ser do meu time. E aí o Simeão teve que fazer uma escolha: obedecer a Deus ou obedecer ao imperador. E a escolha dele foi Deus. E mesmo com os 120 anos de idade, ele foi preso. E foi torturado de um jeito terrível por muitos dias. E todo mundo que via aquilo ficava de boca aberta, impressionado com a força daquele velhinho, que tinha uma fé que parecia ser muito mais forte que qualquer dor. E no fim, o seu destino foi o mesmo do seu mestre. Simeão foi condenado à morte na cruz. Foi o sacrifício máximo, a prova final de todo o seu amor e da sua fidelidade. Mas olha só, a história de um herói da fé, de um mártir, não termina com a morte. Na verdade, é bem aí que a vitória de verdade começa. A morte dele virou uma luz para todo mundo. É exatamente isso que essa frase quer dizer, sabe? A vida e a morte.
de santos como Simeão são como faróis bem fortes. Eles não se apagam com o tempo. Pelo contrário, eles continuam lá, iluminando o caminho para todos nós. A coragem do Simeão, gente, ecoa até hoje, quase 2000 anos depois. A história dele lembra a gente que a fé pode dar uma força incrível para enfrentar qualquer desafio. Pode ser uma prova difícil na escola, ou até a coragem que a gente precisa para defender um amigo, né? E é por isso que hoje a gente pede a ajuda dele lá do céu. São Simeão, que viveu uma vida tão longa e tão corajosa, rogai por nós. E agora, depois de ouvir essa história incrível, é a nossa vez de fazer a nossa parte. Olha, se essa história ajudou a entender melhor a fé, a ação de Deus, já deixa aquele like. De verdade, isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente. E se você, que está aí, ainda não se inscreveu, poxa, aproveita agora. Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho, para não perder nenhuma aventura nova sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero ouvir vocês. O que acharam? Já tinham parado para pensar nisso antes? Ficou alguma dúvida aí na cabeça? Ou, de repente, tem alguma sugestão de tema que vocês queiram ver por aqui? É só deixar aqui nos comentários. Eu leio tudo, viu? E quem sabe a sua pergunta não vira tema de um próximo encontro nosso. Um abração e até a próxima!